O mundo, naquele tempo, não era silencioso. Havia vozes. Havia trabalho. Havia cidades cheias de gente, vivendo como se o amanhã fosse garantido. Pais ensinavam seus filhos. Homens planejavam o futuro. Mulheres cuidavam de suas casas. E ninguém acordava imaginando que aquele dia poderia ser o último. Ninguém, exceto um homem. Noé não era rei. Não era general. Não era alguém importante aos olhos da sociedade. Ele era apenas um homem que andava com Deus, em um tempo em que quase ninguém mais andava. A corrupção havia se espalhado. A violência se tornara comum. A vida já não tinha o mesmo valor. E então veio a ordem. Construa uma arca, não um barco pequeno. A arca não foi apresentada como símbolo, nem como metáfora. Ela veio com medidas exatas, claras, incontestáveis. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Algo que, nos padrões de hoje, equivale a mais de 130 metros de comprimento. Tudo isso feito de madeira, sem aço, sem motores, sem guindastes, sem qualquer tecnologia avançada. Apenas mãos humanas, ferramentas simples e uma fé que não podia ser medida. Imagine a cena. Um homem derrubando árvores, não para construir uma casa, não para fazer um celeiro, mas para levantar algo que parecia não ter propósito algum. Não havia mar por perto. Não havia tradição de grandes embarcações. Não existia lógica naquele projeto. A cada viga levantada, a cada dia de trabalho, as pessoas passavam, observavam, comentavam. Algumas riam, outras zombavam. Muitas simplesmente ignoravam. Porque junto com a construção vinha o aviso. Uma chuva viria. Uma destruição total. Algo que o mundo jamais havia presenciado. Para muitos, aquilo soava como loucura. Há estudiosos que acreditam que, até então, a Terra sequer conhecia a chuva como conhecemos hoje. A irrigação vinha da neblina, das fontes que brotavam do solo. Falar de um dilúvio capaz de cobrir montanhas era impensável, mas a arca continuava crescendo. Ano após ano, década após década. Uma estrutura enorme, silenciosa. Um aviso constante de que algo estava errado com o mundo. Quando finalmente ficou pronta, ela não era elegante, não era rápida. Não era feita para explorar mares. Era simples, bruta, estável. Um grande bloco flutuante, feito para resistir, não para correr. 3 andares. Compartimentos internos, espaço para pessoas, alimentos e animais. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Os animais começaram a chegar, não trazidos à força, não caçados, não conduzidos por homens. Eles simplesmente vinham um a um, espécie por espécie, e não havia caos, não havia pânico, não havia desordem, o que deveria ser impossível. Acontecia em silêncio. Quando tudo estava pronto, quando o último ser entrou, o texto diz algo simples e aterrador. A porta se fechou. E então, choveu. Não foi uma chuva comum. Foram dias, foram noites, foram águas que subiam sem parar. Primeiro nos campos, depois nas vilas, depois nas cidades. As pessoas correram, procuraram abrigo, subiram para lugares mais altos. Gritaram, bateram, chamaram por socorro, mas a porta já estava fechada. A arca flutuava. Ela não lutava contra as ondas, não tentava controlar o caminho. Ela apenas permanecia. Meses se passaram, envolta por um mundo que já não existia. Quando as águas finalmente baixaram, quando a terra reapareceu, nada era como antes, a humanidade recomeçava. A partir de um pequeno grupo, dentro de uma arca. Imagine alguém anunciando algo assim. Em um mundo com satélites, redes sociais, inteligência artificial. Hoje, uma arca não seria feita de madeira. Seria aço naval, concreto reforçado, tecnologia avançada. Teria sistemas de estabilidade, controle ambiental e energia própria. Custaria bilhões. Governos se envolveriam. Cientistas analisariam. Engenheiros discutiriam possibilidades. Mas, ainda assim, o maior obstáculo seria o mesmo. Não a construção, mas a crane, a
Porque, ontem como hoje, o maior desafio nunca foi técnico, foi humano. A história da Arca não sobreviveu por milênios, porque fala de chuva, ou madeira, ou animais. Ela sobrevive porque fala de limites, do momento em que o aviso termina e a consequência começa, e a pergunta, atravessando os séculos, permanece a mesma. Se você estivesse lá, teria entrado? E a Arca não foi a única obra impossível construída por mãos humanas, em um tempo em que a tecnologia simplesmente não existia. Séculos depois, outro povo ergueria estruturas tão grandes, tão precisas, tão duradouras, que até hoje o mundo se pergunta: como isso foi possível? Sem máquinas, sem aço, sem eletricidade. No próximo vídeo, vamos viajar para o Egito Antigo, para entender como as pirâmides foram realmente construídas, e como elas seriam erguidas se fossem feitas hoje. Porque algumas obras não desafiam apenas a engenharia, elas desafiam o tempo.